Nesse momento, peço aos irmãos que abram sua Bíblia, as suas Bíblias, né? Em Gênesis, logo no início, Gênesis capítulo 43, os versos 15 a 34. Eu quero que apenas o irmão mantenha essa passagem aberta. Tá? Talvez você já tenha lido em algum momento essa narrativa, onde muitos, com certeza, vou dizer assim, que olharam para o texto e se reconheceram, né? E se reconheceram nele. Mas o texto de Gênesis 43, verso 15 a 34, fala exatamente, né, da presença de Deus na vida de um homem. A forma como esse Deus trabalhou na vida deste homem, desde a sua infância até se tornar um homem altamente reconhecido no Egito. Trata-se de José, né? José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Perceba que essa narrativa conta algo maravilhoso que Deus fez na vida de José, de seus irmãos e seus familiares. Como ser bênção na vida do próximo? Como eu posso ser bênção na vida dos meus familiares aqui presentes, na vida da igreja ao qual eu pastoreio? Como eu posso ser bênção no trabalho? Como eu posso ser bênção na minha vizinhança, na vida do meu próximo? Na Bíblia nós encontramos outros exemplos, mas eu vou ficar apenas com o exemplo de José. E, como eu já falei, narra, né, a parte do encontro, esse texto narra a parte do encontro de José com seus irmãos. O livro ele começa assim, a narrativa começa assim: então os homens desceram ao Egito levando o presente prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa. José chegou para o seu administrador e disse assim: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. E a narrativa vai falando algo que aconteceu na vida daqueles filhos, né, de Jacó, filho de Israel. E no versículo 3 diz que eles ficaram preocupados, mas o administrador da casa disse assim para eles: fiquem tranquilos, não tenham medo. E continuando no versículo 26, quando José chega a eles e o presentearam, né? Quando José chega, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Isso mostra algo que José já havia sonhado lá na sua meninice. E muitos, né, inclusive os seus irmãos, se curvariam diante dele. As promessas de Deus, meus irmãos, elas podem até tardar para mim e para você, mas na verdade elas não tardam, elas chegam no momento certo. Deus está nos proporcionando esse momento de pandemia, esse momento de reclusão, onde muitos estão justamente dentro de suas casas e precisavam e precisam ser bênção na vida do próximo. O primeiro tópico que eu quero trabalhar com os amados irmãos nesta noite, dentro desse tema, como ser bênção na vida do próximo, está justamente no início, no versículo 16. Está logo no início. Quando ele diz assim, no versículo 16 e versículo 17: quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador: vai, leva esses homens, né, para minha casa, prepara aquele banquete, prepara aquele jantar. E ele o administrador fez o que lhe fora ordenado.
e levou-os à casa de José. José, meus irmãos, ele foi bênção na vida do próximo quando ele se dispôs a dar o melhor de si para o próximo, para os seus irmãos. Nós precisamos ver nessa atitude de José o que é que nós estamos fazendo hoje. Estamos fazendo exatamente isso, dando o nosso melhor para o próximo. José ordena que preparasse os melhores pratos. Jesus, ele nos ordena que nós amemos uns aos outros. Isso é dar o melhor, porque eu não quero o melhor, porque Jesus diz assim, ame uns aos outros como a si mesmo. Então, como é que eu vou dar o que eu não presto para os outros? Como é que eu vou dar o resto do meu tempo? Como é que eu vou fazer aquilo que eu não quero que faça comigo? Os versículos 32 e 34, nós podemos ver como esta ordem de José se concretizou. A reunião, a alegria que todos tiveram ali diante da mesa. José tinha todos os motivos, meus amados, todos os motivos para se vingar, né, para dar o troco, né, como nós dizemos por aqui, na atualidade. No entanto, ele assim não fez. Podemos ser bênçãos para os nossos queridos quando nós proclamamos a mensagem de Deus a eles. Vamos colocar isto em termos práticos, meu amado. Você dá o melhor do que é e o que tem aos seus queridos, cônjuges, pais, filhos, irmãos, vizinhos, parentes, amigos, colegas, próximo. Se nós aprofundarmos mais esse texto, nós perceberemos exatamente o que vai mostrar aqui esse próximo slide. Você dá o melhor do seu tempo para aqueles que estão próximos de você. Você dá o melhor de sua energia física para eles. Já perceberam que muitas vezes nós damos ao outro pouco ou quase nada? Essa semana eu estive na igreja e ao sair, liguei o carro, estava indo embora já quando me encontrei com um novo vizinho, né, da frente. Novo, digo, né? Chegou este ano, já não é tão novo, mas por conta dessa pandemia nós nos distanciamos. E eu falei com ele assim no carro e ele parou, olhou, não reconheceu, eu me identifiquei. Ah, o seu pastor da igreja Batista Pirapajuçara? Sou. E aí ele se aproxima da porta e começamos a conversar na porta. Aí ele, pastor, encosta aqui o carro. Eu encostei o carro, desliguei o carro, desci do carro e fui conversar com ele. Passamos ali alguns momentos, né, alguns minutos conversando, dialogando. E precisamos fazer exatamente isso. Às vezes nós estamos no corre-corre, mas nós podemos sim parar, podemos dar o nosso tempo, podemos ver o outro de uma forma diferente. Já percebeu, meus irmãos, que muitas vezes nós damos quase nada para o próximo? E é triste essa constatação de que entregamos ao próximo o resto de nossas energias. Porém, sei, meus irmãos, que nós podemos ser bênção na vida do próximo se nós nos dispormos a dar o melhor de nós mesmos. Como eu posso dar, ou melhor, como eu posso ser bênção na vida do próximo? Também posso ser quando eu olho para ele e vejo nele a necessidade de Cristo em sua vida. Quando eu olho para ele e percebo que ele está precisando de uma palavra de ânimo. Então eu preciso transmitir palavras de fé e confiança em Deus, meus amados irmãos. Nós percebemos no versículo 23, que eu falei também, que eu citei logo no início, quando o administrador da casa de José diz assim para os seus irmãos: fiquem tranquilos, não tenham medo. O seu Deus, olha só o que é que esse administrador fala para os irmãos de José. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque estavam com medo, né? Do que José tinha aprontado para que ele voltasse justamente com o Benjamim. Então,
soltou Simeão e o levou à presença deles. Percebo que a palavra de paz, uma palavra de ânimo, muda qualquer situação, qualquer situação. Quantas vezes, meus amados irmãos, estamos tristes, amargurados, angustiados. Quantas vezes você já disse palavras de fé justamente para mudar, para encorajar essas pessoas a confiarem mais em Deus, a confiarem mais no seu próximo, a confiarem mais em ti, em você. Muitas vezes estamos apenas vestindo a capa do crente, mas não estamos sendo cristãos. Não estamos sendo cristãos. Diga isto todos os dias em forma de oração e por palavras, pois todos necessitam desse empurrão, meus irmãos, desse empurrão. Amados irmãos, é triste quando a gente percebe que dentro da igreja, e nós vimos isso hoje de manhã, né? Dentro da igreja existem divisões. Pessoas que, por não concordar com coisas, com atitudes de A ou de B, começam a criar intrigas. Ao contrário, meus irmãos, precisamos reconhecer Deus em todos e em todas as ações, em todas as suas ações, e perceber que se eu não estou contente, ou Deus muda o meu pensamento, ou muda o meu coração, ou eu simplesmente parto para uma outra igreja ou para uma outra comunidade. Mas não devo eu proporcionar divisões em igreja ou em casa alguma. O terceiro tópico fala assim, meus irmãos: quando nós queremos ser bênçãos na vida do próximo, nós nos preocupamos com o bem-estar desse próximo. Verso 27 e 28 de Gênesis 43. Diz que ele então lhes perguntou. Quem perguntou, né? José pergunta aos seus irmãos: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Ainda está vivo? E o 28 termina assim: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. A preocupação de José, é claro, pastor, ele era o pai dele, então não tinha mais que se preocupar. Mas ele tinha todos os motivos para até acreditar de que o pai havia o abandonado. Ele tinha todos os motivos para isso. No entanto, ele entendeu no seu coração de que precisava esquecer todo o seu passado, perdoar os seus irmãos e se preocupar e amá-los novamente. Porque Deus já havia avisado a ele, quando era jovem, que ele teria dificuldades, muitas dificuldades. Meus amados irmãos, José ele foi um canal de bênção para a sua família, porque ele se interessava pelo bem-estar dos seus queridos. Que exemplo de homem que foi usado por Deus. Pense que não eram apenas seus irmãos diretos que foram abençoados, toda a sua clã, todo aquele povo que estava na vizinhança de Jacó foram abençoados, todos. É por isso que eu sempre começo as minhas cartas, sempre começo os meus vídeos, sempre começo uma comunicação com alguém com a palavra graça e paz, porque é o que eu desejo. Felicidade, amor, é o que eu desejo. Você tem se mostrado interessado no bem-estar dos seus queridos, meus amados? Você tem se preocupado com isso? O bem-estar em todas as dimensões, física, emocional e espiritual? Quantas vezes nós entramos e saímos dos lugares, mal nos cumprimentamos.
Meus queridos, para encerrar, se você realmente fizer tudo isso que nós falamos nessa noite, se simplesmente nós estivermos dispostos a dar o melhor de nós mesmos ao próximo, se nós nos dispusermos a transmitir palavras de fé e confiança em Deus, se nós olharmos para o próximo e nos preocuparmos com ele, com o seu bem-estar, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Vai acontecer o que está justamente no final dessa passagem de Gênesis 15, 34. Diz assim: então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que as dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade, eles se alegraram no Senhor. Você quer ter uma vida alegre? Nesse meio, que nós vivemos, faça o que Deus está mandando tu fazer. Seja bênção na vida do próximo. Ame ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo.